Vocês não vão acreditar no que aconteceu quando uma mulher descobriu que o marido dela gastou 2 milhões de reais para montar uma loja para amante. E ela apareceu na inauguração com o advogado dela. Gente, essa história é tão chocante que vocês vão ficar grudados na tela até o final. Imaginem a cena. 23 anos de casamento, 2 filhos na faculdade, uma vida aparentemente perfeita. Samantha achava que conhecia o marido como a palma da mão. Até que um envelope chegou na casa dela por engano. Era um contrato de aluguel comercial, e quando ela viu o nome da inquilina, o mundo dela desabou completamente. Gabriela Martinez. O nome que tinha aparecido na festa de Natal da empresa como consultora de marketing. A mesma mulher que ligava em casa mais do que deveria. A mesma cujo perfume às vezes ficava impregnado nos ternos do Ricardo quando ele chegava tarde em casa. Mas gente, a coisa não parou por aí. Quando Samantha leu os detalhes do contrato, ela quase desmaiou. O aluguel estava 40% abaixo do valor de mercado. Tinha uma verba de 250 mil reais só para reformas. Era literalmente um presente de grego. O marido dela não estava só traindo, ele estava investindo na traição. Agora imaginem vocês, depois de mais de 2 décadas construindo uma família, cuidando da sogra doente, sendo a esposa perfeita, descobrir que seu marido estava bancando a vida da amante com o dinheiro da família. Como vocês reagiriam? Gritariam? Quebrariam tudo? Pois a Samantha fez algo muito mais inteligente. Ela ficou quietinha, arquitetando a vingança mais épica que vocês já viram na vida. Naquela noite, quando Ricardo chegou em casa, ela agiu como se nada tivesse acontecido. Jantar na mesa, perguntou sobre o dia dele, sorriu na hora certa. Mas por dentro, ela estava calculando cada movimento. E quando ela mencionou casualmente que tinha ouvido falar de uma nova boutique chamada Aurora que ia abrir no centro, o Ricardo quase engasgou com o vinho. A reação dele entregou tudo. 23 anos de casamento tinham ensinado ela a ler cada microexpressão no rosto dele. E naquele momento, ela teve certeza absoluta do que estava rolando. No dia seguinte, Samantha marcou uma consulta com o advogado mais implacável da cidade. Não para pedir o divórcio ainda, mas para entender as opções dela. E o que ela descobriu foi de dar enjoo. O Ricardo tinha criado empresas fantasmas para canalizar o dinheiro. Nos últimos 2 anos, pasmem, enquanto ela cuidava da sogra com câncer, ele estava montando o império da amante. Quase 2 milhões de reais tinham sido desviados dos bens do casal e da empresa dele. Vocês acreditam que ele comprou o imóvel há 2 anos através de uma empresa de fachada? E depois alugou para Gabriela por uma mixaria? Sem contar os 300 mil reais só em decoração e os outros 500 mil em estoque de roupas de grife. Mas aqui vem a parte mais dolorosa da história toda. Sabem como se chamava a boutique? Aurora. O nome da mãe do Ricardo, a mesma mãe que a Samantha cuidou durante o tratamento de câncer, fazendo plantão no hospital, segurando a mão da sogra enquanto o próprio filho estava ocupado demais com a amante para aparecer. Ele literalmente criou um santuário em homenagem à mãe dele, com a amante. Gente, a frieza desse homem é de arrepiar. Mas esperam aí, porque a história fica ainda melhor. A Samantha contratou um detetive particular, e as fotos que voltaram eram de partir o coração. Ricardo e Gabriela escolhendo móveis juntos, jantando em restaurantes caros, entrando na loja depois do horário. Uma das fotos mostrava os dois brindando com champanhe na frente da boutique. Durante semanas, a Samantha continuou representando o papel de esposa perfeita. Manteve a agenda social, recebeu os sócios dele para jantar, sorriu nas horas certas. O Ricardo não desconfiou de nada. Chegou até a comentar que ela estava mais radiante ultimamente. E sabem o que ela respondeu? Ganhei clareza sobre o que eu mereço. O homem pensou que era elogio. A ironia é gritante, né? Aí chegaram os convites para a inauguração da Aurora Boutique. Claro que não mandaram para a casa deles, mas para o escritório do Ricardo. A vizinha da Samantha, que era vereadora, recebeu um convite e comentou inocentemente sobre o marido dela estar investindo em empreendedorismo feminino. Quando a Samantha fingiu que sabia da boutique naquela noite, o Ricardo inventou uma viagem de negócios para Chicago justamente no fim de semana da inauguração. Que conveniente, né? Mas aqui vem o plot twist que ninguém esperava.
A Samantha tinha um trunfo na manga que nem o próprio marido sabia. Antes de casar, ela trabalhava com desenvolvimento imobiliário. E ela nunca parou de acompanhar o mercado. Com a herança dos pais, que o Ricardo achava que estava na conta conjunta, ela tinha comprado o prédio ao lado da boutique. Isso mesmo! Ela era proprietária do imóvel vizinho e tinha acesso aos fundos da loja através de uma porta conectora que existia desde os anos 80. O universo trabalha de formas misteriosas mesmo. No dia da inauguração, enquanto Ricardo estava supostamente em Chicago, a Samantha chegou ao local às 9h30 com uma equipe completa. Advogado, contador forense, detetive particular e especialista em segurança digital. Eles tinham compilado todas as evidências: transações financeiras, empresas fantasmas, e-mails deletados, mensagens de texto. E pasmem, o Ricardo usava a data do aniversário de casamento como senha para tudo. A ironia é de chorar de rir, não é? Mas a jogada de mestre da Samantha foi convidar alguns convidados VIPs para chegarem mais cedo. O prefeito, vereadores, empresários importantes. Pessoas cuja opinião o Ricardo valorizava. Ela queria uma plateia para o grande finale. Às 10h, eles entraram pela porta dos fundos e encontraram Ricardo e Gabriela brindando sozinhos, pensando que tinham mais uma hora antes dos convidados chegarem. Mas surprise! O prefeito e outros figurões já estavam chegando, todos confusos porque o Ricardo estava lá quando deveria estar em Chicago. E aí, galera, veio o momento que todos nós estávamos esperando. A Samantha saiu das sombras como uma protagonista de filme de vingança. Imaginem a cara do Ricardo quando viu a esposa dele aparecer na inauguração da loja que ele montou para a amante. Ele ficou branco igual papel. Samantha, o que você está fazendo aqui? Eu pensei que você estava em casa, que não sabia de nada. Ou que não ia descobrir que você roubou 2 milhões da nossa família para montar sua amante em um negócio. O silêncio que se fez na loja foi ensurdecedor. A Gabriela congelou com a taça de champanhe no ar. E a Samantha, com a elegância de uma rainha, continuou. Peço desculpas pela recepção não convencional nesta inauguração, mas achei que vocês deveriam saber o que realmente estão celebrando hoje. Não é empreendedorismo feminino ou desenvolvimento urbano, mas fraude, infidelidade e roubo. O advogado dela então se apresentou com uma pasta cheia de documentos, explicando como Ricardo tinha desviado dinheiro do casal e da empresa para financiar a boutique. E informou que o promotor público já estava a caminho. O Ricardo tentou se defender, mas a máscara tinha caído completamente. Quando a Gabriela gritou Ricardo, faça alguma coisa, ele se virou para ela e berrou cala a boca. Só fica quieta por 1 minuto. Ali todo mundo viu quem ele realmente era por baixo do charme e do controle. A Samantha então se dirigiu aos convidados chocados. Não estou aqui para fazer escândalo. Estou aqui para esclarecer os fatos. Este negócio não foi construído com trabalho duro e espírito empreendedor. Foi construído com dinheiro roubado e mentiras. E ela tinha preparado documentos para todo mundo, inclusive para o prefeito, mostrando como Ricardo usou meios fraudulentos para comprar o imóvel. Quando Ricardo tentou implorar para resolverem aquilo em privado, a Samantha mandou a real. Passei 23 anos sendo a esposa perfeita, Ricardo. Recebi seus clientes, criei seus filhos, apoiei seus sonhos, cuidei da sua mãe. E como você retribuiu essa lealdade? Roubando do nosso futuro para financiar seu caso? E na hora de ir embora, ela soltou a bomba final. Ah, e Gabriela, o aluguel deste lugar vence hoje. O valor real de mercado é o triplo do que o Ricardo estava cobrando de você. Espera um cheque até meio-dia ou o processo de despejo começa amanhã. Mic drop total. 1 ano depois, a loja não se chamava mais Aurora Boutique. Virou Renascer das Cinzas, um centro de apoio para mulheres empreendedoras que a Samantha criou com o dinheiro da partilha do divórcio. O Ricardo perdeu tudo. A empresa, os bens, a reputação. Teve que se mudar para outro estado para recomeçar a vida com muito menos do que tinha. A Gabriela também enfrentou consequências. Perdeu a loja e foi incluída em vários processos por fraude. Mas a parte mais linda dessa história é que a Samantha transformou toda aquela dor em propósito. Hoje ela ajuda 20 mulheres empreendedoras a realizarem seus sonhos de forma ética e legítima. E sabem o que ela percebeu no final de tudo? Quando Ricardo disse que ela não era nada sem ele,
Ele realmente acreditava nisso. Depois de 23 anos juntos, ele nunca tinha realmente enxergado quem ela era de verdade. A verdadeira traição não foi nem o caso nem o dinheiro roubado. Foi ele nunca ter visto a mulher incrível que tinha ao lado. Mas agora Samantha se vê claramente. E isso vale mais do que tudo que ela perdeu. Às vezes o universo entrega verdades dolorosas exatamente quando precisamos ouvi-las. Mas também entrega segundas chances. O recibo da traição virou o bilhete dela para a liberdade. A boutique do marido para amante se transformou na plataforma dela para empoderar outras mulheres. A humilhação pública floresceu em respeito público e novos começos. E aí, galera, o que acharam dessa história? Acham que a Samantha exagerou na vingança ou que o Ricardo mereceu tudo isso e mais um pouco? Deixem nos comentários qual foi a parte que mais chocou vocês nessa saga. Se curtiram essa história de reviravolta e justiça sendo feita, não esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal porque sempre temos histórias incríveis como essa para compartilhar com vocês. E ativem o sininho para não perder nenhum episódio. Até o próximo vídeo, e lembrem-se, às vezes as melhores vinganças são aquelas que nos transformam em versões melhores de nós mesmos.